Olá, olá, olá! Hoje eu vou convidar vocês para a gente abordar um assunto, né, que eu acho que traz uma certa polêmica. Bom, a nossa civilização, né, cultural, tradicional, ela é um pouco, vamos dizer, complexa e difusa, porque a gente vive num universo de diferentes. Por exemplo, a Europa, a Ásia, a América, nós temos, vamos dizer, crenças e culturas, tradições, e até religiões, e também a nível social bastante diverso, né? Na Ásia, por exemplo, a gente tem um tipo de conhecimento, de cultura totalmente diferente daqui da Europa. Até na África também, né? Que a África é onde é o berço, né, da nossa civilização. E o que que então, porque essa diferença, ela traz uma certa, vamos dizer, diversidade e que talvez gere conflitos, porque as grandes guerras, elas foram em cima disso, de diferenças culturais, religiosas, né, e de crenças, e também de ideologias, né, porque uma é boa, porque é mal, o que que é bom, o que que é mal. Então a gente vai falar sobre essa questão do bem e do mal. Existe bem e mal? Eu acho assim, para a gente afirmar qualquer coisa veementemente, é necessário que a gente teria, vamos dizer, um conhecimento extrafísico, né? Porque se a gente for ficar fundamentado, né, só nas culturas, né, e nos conhecimentos que a gente tem, né, da ciência, da tradição, da filosofia, existe aí um caminho que vai nos levar, às vezes, a determinados tipos de entendimento, de compreensão, que podem, né, realmente trazer uma certa, vamos dizer, uma certa crença, né? E se conectar com uma certa crença. Isso não está certo nem errado. Mas o que eu trouxe aqui é para a gente falar um pouquinho sobre essa diversidade. A maioria de nós, creio eu, acredita que existe algo, né, além, né, dessa vida que a gente vive aqui e que está só vinculada à nossa experiência material. A maioria, eu acredito, tem o pessoal que é ateu, que realmente não acredita, acredita que nós estamos aqui vivendo uma vida, morremos e acabou tudo. Eu também não estou contradizendo, eu só apenas estou dizendo que a maioria de nós acredita que nós estamos aqui e que a gente veio de uma criação, né? E que nós somos parte dessa criação, né? Nós somos filhos dessa criação. Isso em qualquer religião, filosofia, a gente se depara com esse tipo de conhecimento. Então, baseado nisso, fundamentado nisso, de que existe algo maior, né? Mesmo porque hoje a própria ciência ela já está nos conduzindo a isso. Nós temos milhares e milhões de galáxias, de planetas. Eu acho que assim, é impossível a gente entender que só existe vida no planeta Terra, né? E aqui a vida no planeta Terra, como é que a gente pode abordar essa questão da nossa vivência? É um planeta evoluído? É um planeta que proporciona a nossa vivência, a nossa cultura, a nossa civilização, um processo de uma vida, vamos dizer, harmônica, agradável, né? Eu acho que não, né? Nós estamos, isso, assim, a nível de um olho e de uma percepção, né, material. Se nós formos adentrar numa outro tipo de percepção, que vai levar a gente a ter mais uma, vamos dizer, um pensamento voltado, uma visão um pouco mais expansiva, a gente vai perceber que tudo que existe de bem e de mal são conceitos criados por nós mesmos. Porque, olha, imagina, se o universo é perfeito, as galáxias, né, os planetas, o Sol, as estrelas, a Lua, elas estão em uma configuração perfeita. Jamais o Sol deixou de pôr. Jamais a Lua, ela trouxe a beleza e a luminosidade da noite. E o Sol, a vida,
trazendo a existência da vida, né, para o planeta, com seus raios solares, e inclusive com os elementos que nós temos, a água, o oxigênio. Então, jamais isso aí faltou para nós. Então, o mundo é quem criou isso. Por que disso, dessa perfeição? Então, a gente tinha que se perguntar, né? A gente é um mistério. Ah, não, mas está tudo pronto aqui, eu vou viver aqui, isso sempre teve, acabou, e de repente tem, não tem, acaba. Mas se você for realmente fazer uma indagação, o porquê que nós temos um universo vasto, né, que tem plantas que servem para o alimento, que tem realmente o solo produtivo, o que você plantar você pode colher para a nossa sobrevivência, a atmosfera, o oxigênio que nos dá o ar que nós respiramos, o sol que traz toda a vida, a lua e as estrelas que iluminam o céu, que também influenciam na vida, na maré, nos ciclos de vida. Então, isso tudo foi criado. Foi por nós? Não acredito que foi por nós, né? Então, se a gente for nessa linha de pensamento, existe algo, uma organização perfeita. Então, essa organização perfeita, ela não ia criar algo que é imperfeito no sentido de haver uma destruição por si só. O movimento, sim, de criar, recriar, transformar, faz parte, mas ele faz parte dentro de um processo de ordem e não de desordem. Então, quando a gente fala do mal, e a gente usa vários termos, o satanismo, né, e toda essa questão do diabolos, do diabo, isso são conceitos que nós criamos. Então, quando um discípulo perguntou para Buda assim, existe o céu e o inferno, quer dizer, existe o bem e o mal? E Buda disse assim, não, né? O universo, ele é feito de uma forma perfeita. Então, essa questão do bem e do mal que são conceitos do homem. O homem criou, e ele cria, e ele vivencia e termina o bem e o mal durante o seu processo de experiência pessoal e coletiva. Então, o mundo, ele é um reflexo do que o homem crê, do que o homem pensa, do que ele cocria. Então, assim, e Jesus também veio assim, olha, eu vim aqui para dizer para vocês, olha, se vocês mudarem o padrão, né, de comportamento, de pensamento de vocês e começarem a viver uns com os outros de uma forma mais amorosa, mais afetiva, colaborativa, a situação de opressão e de sofrimento, ela vai mudar. Porque isso foi criado, porque dentro de cada um de vocês, de nós, de vocês, né, porque ele não estava nesse mundo, ele dizia que não era desse mundo, mas a criação, o que foi criado e gerado de injustiça e de desarmonia na sociedade, na comunidade, foi devido ao próprio processo do homem, que uns se sentiram superior aos outros, começaram a escravizar, né? E com leis que eles criaram, induzindo as pessoas a obedecerem, né, de uma forma aleatória, de uma forma muito egóica, e as pessoas, por falta de conhecimento e de oportunidades, elas foram deixando se escravizar, e isso virou um padrão da civilização. E também as guerras e as revoltas não resolveram essa questão, né? Por quê? Porque quando o homem, ele percebe que ele está sendo... E Jesus falava assim, se você percebe que você está sendo escravizado, você pode sair, mas você vai sair procurando desenvolver as suas próprias habilidades, desenvolver a sua inteligência e as suas virtudes, os seus talentos. E isso é uma questão de esforço muito grande. E está disponível para cada pessoa, né? Então, assim, e se você criar o seu paraíso, o seu inferno, vai depender das crenças e o que te motiva, qual é o seu mote de vida. Por exemplo, tem uma outra passagem de que o samurai era um guerreiro, ele cortava a cabeça das pessoas, porque ele foi realmente doutrinado para isso. Ele era um guerreiro do rei, ele fazia a defesa do império do rei. Então ele foi criado assim, ele não sabia se era o bem ou o mal. Ele não tinha essa noção. Se alguém
realmente investisse contra o reino, ele ia lá e cortava a cabeça. Ele foi orientado desde criança isso. Ele foi condicionado. Então, quando ele foi a um mestre zen, ele ficou assim achando, ele queria saber, porque às vezes a pessoa falava, isso é mal, ou você é mal, não sei o quê. Aí ele encontrou com o mestre, e foi lá no mosteiro do mestre e perguntou, mestre, existe céu e inferno? O mestre falou assim, mas antes de mais nada, de eu te responder a sua pergunta, quem é você? Nossa, você não tá vendo? Eu sou um samurai, eu sou o primeiro samurai do rei, eu sou uma figura muito importante do reino. Ele falou, sim, mas engraçado, olhando para você, eu vejo você um mendigo. Nisso, o samurai sacou a espada dele e ficou furioso e foi em cima do mestre. O mestre lá caladinho, sentadinho. Ele falou, pronto, abriu-se as porteiras do inferno agora. E aí o samurai falou, ele percebeu realmente o que estava acontecendo e parou. Parou e colocou a espada na bainha dele. E aí, pegou e falou assim, sim, eu tô entendendo o que o senhor está querendo dizer. E pegou, reverenciou o mestre. E falou, pronto, agora abriu-se as portas do céu. Então, essa atitude do bem e do mal vai realmente ser gerada por cada um de nós. Porque quando você resolve ir para o caminho, que talvez é um atalho mais fácil que as pessoas acham, que é roubar, ou então que pegar, realmente ser uma pessoa que machuca as outras pessoas, ou invade o espaço das outras pessoas para conseguir aquilo que ela quer, de alguma forma ela vai ter um processo bastante tribulado de vida. Uma hora ou outra ela vai sentir isso, né? Porque isso faz parte de todo um processo de lei. O que você cria, o que você gera, vai vir para você. Então, você vai atrair isso para você também. Então, essa lei do bem e do mal, quem realmente, vamos dizer, gerou foi a própria humanidade. Então, essa questão de existir um diabo que está ali o tempo inteiro infernizando, sim, você pode criar essa estrutura energética com a sua mente. E você manifesta isso, porque nós temos o poder disso. Então, por exemplo, muitos rituais satânicos, os pessoas falam que realmente a gente vê aí rituais que são sacrificados seres, né? Tanto os animais como até seres humanos são traficados, a gente vê isso na mídia, para fazerem sacrifícios humanos para o diabo. Na verdade, não é para o diabo. Esses sacrifícios humanos são alimentos para o próprio processo diabólico das pessoas, acharem que elas estão criando uma energia poderosa que vão dar força e poder para aquela egrégora energética que foi criada por ele mesmo e que se alimenta dessa situação. Então a pessoa ela sai da sua humanidade, ela entra numa perversidade, que ela entende que é através dessa energia, porque é uma energia, na verdade é uma energia, uma egrégora que ela cria forças nessas energias da perversidade. E aí se coloca isso e atribui isso a um ser que está além do ser humano. Sim, você cria essa egrégora. Essa egrégora está criada pela mente, pela ganância e pela, vamos dizer, toda a ignorância do ser humano de entender que ele pode ter poder de estar acima de qualquer outra coisa, acima das leis, acima de um código de vida, porque esse código de vida ele está além desses processos que o homem cria e acredita que ele pode e ele pode realmente comandar, dominar a natureza, os seres, com a sua vontade de controle, de subjugar tudo e todos, apenas pelo seu desejo de querer ter aquilo que para ele, naquele momento, é urgente, ele sente aquela necessidade egoística de possuir, de ter. Então, a partir disso, ele acha que ele tem direito a tudo. Então, esse tipo de, vamos dizer, de situação que a gente vive no mundo hoje, e que a gente tem essa luta do bem e do mal, isso é reflexo do que nós estamos cocriando. Ah, mas isso não tem, a gente não vai conseguir nunca se livrar disso. Bom,
e Buda, Cristo e vários seres que vieram aqui, Lao Tse e muitos deles, mestres assim incríveis, eles diziam assim, olha, o caminho da humanidade, quem traça somos nós. Nós estamos aqui para vivenciar o nosso processo de experiência. E o planeta, ele é abundante, ele é perfeito. Tanto é que a Terra é perfeita, é maravilhosa. Se a gente for observar a riqueza que nós temos, o planeta maravilhoso que nós temos, que nos foi ofertado, e que ele é abundante, em recursos, inclusive. Mas por conta desse processo de decadência moral, ética, espiritual, né, nós começamos a regredir e criar uma situação de extrema carência e de conflitos. Porque quando você cria carência, você cria conflitos, você cria guerra. Então, realmente, o padrão que nós vivemos vibracional aqui é muito denso e pesado. E eu não dizendo isso assim, nós mesmos, vamos dizer, as pessoas que são consideradas normais, criam seus infernos também. Nós criamos, porque a gente está dentro dessa egrégora. Sair dessa egrégora não é fácil, são para poucos. Por isso que quando a gente fala da Matrix, por exemplo, é sair dessa egrégora de energias que estão realmente comprimindo, trazendo todo um processo de condicionamento para poder manter essa egrégora daqueles que estão no poder, que estão querendo continuar com a carência, com o controle, né? Porque isso foi criado e foi mantido. Então, aquelas pessoas que começam a querer sair disso, é igual aquela caverna do Platão, né? De sair da caverna e ir para o sol, elas sofrem restrições do sistema. Ou até as pessoas entram realmente num conflito interno muito grande. Porque dizem, mas como que eu vou sair de um sistema que todo mundo, a maioria, opera dentro dessa forma? Eu não estou dizendo que a gente tem uma vida confortável, você ter realmente, buscar ter realmente o que você pode usufruir, que as pessoas falam, que o dinheiro é pecado. Não, o dinheiro não é pecado. A forma como você conduz a questão do dinheiro, a questão do poder, né, e de todos os recursos, é que vai realmente dar vamos dizer, um roteiro para a sua vida. Porque aquilo que a gente ganha com esforço, com a nossa vontade, com a nossa competência, é muito bem abençoado. E sempre foi. De repente, quando você entra por um outro processo e começa a ganhar e fazer, né, vamos dizer, uma certa ostentação do que você tem, é diferente. Porque você, através da ostentação, você quer mostrar que você é superior. Mas se você tem e você compartilha e você de alguma forma distribui e faz com que isso possa realmente multiplicar para as pessoas, você está gerando algo que é realmente benéfico. Então não é entrando nessa área aí, entendeu? De você julgar. Porque a questão não é o julgamento, a questão é a gente entender que as experiências boas e as más que a gente tem, que muitas das vezes a gente pisa na bola, a gente é egoísta, e realmente a gente faz coisas assim que depois a gente fala, poxa, eu não devia ter feito isso, em nome de querer ter algo que possa nos levar a um patamar social bem mais elevado. Lá na frente a gente vai falar, poxa, eu não precisava ter. Mas a gente aprendeu com isso. E se a gente aprendeu, a gente vai dar um passo à frente. Mas assim, voltando a essa questão do bem e do mal, isso vai realmente fazer com que nós possamos refletir. Eu acho que essa aqui é a grande questão hoje. Todas essas pandemias, todas essas doenças, todo esse sofrimento, isso é porque está dando sinal de que nosso sistema, a programática nossa, ela está falindo. Esse sistema ele já não está funcionando mais. Aliás, nunca funcionou. E agora, com a superpopulação do mundo, né, tá pior, porque isso agora chegou num ponto que está impossível. E as pessoas estão vendo isso, as pessoas estão percebendo isso. Elas já não estão querendo mais serem subjugadas. É uma quantidade de consciências que estão já começando a entrar num outro nível
de pensamento de consciência está procurando trazer e manifestar essa mudança que é necessária para que a gente possa evoluir. Porque senão nós vamos começar a nos autodestruir. E essa não é a proposta, não é o propósito humano. Então, tá no momento da gente realmente sair desse paradigma de bem e de mal, do bem e do mal, do inferno, né, e do céu, e entender que aqui é a nossa oportunidade de criar as nossas condições, a Terra, a nossa vivência aqui, a nossa experiência, justamente para que a gente possa criar, né, uma vida, criar um processo, uma jornada, uma caminhada, onde a gente possa evoluir e aprender um com os outros. Isso a gente está careca de saber, porque os mestres já falaram isso. Só que a gente não conseguiu ainda colocar isso, né, de uma forma mais, vamos dizer, prática. Né? A gente fica isso muito na teoria, na questão subjetiva, colocando isso, isso fica para minha alma, para meu espírito, né? Não, é uma coisa real, uma coisa que realmente a gente pode manifestar. Então, hoje a própria ciência e a própria, vamos dizer, condição da tecnologia está colocando para nós que nós podemos mudar, inclusive, a nossa condição biológica. Nós podemos ter um corpo mais perfeito, um corpo autorremissível, que possa realmente comandar a nossa mente, a nossa consciência possa comandar esse corpo de uma forma mais, vamos dizer, que ele tenha realmente um propósito e um objetivo de ser um corpo que é perfeito, um corpo que ele pode estar se autorregulando e não precisa se degenerar. Porque esse também é um outro conceito que a gente tem, que eu vou ficando mais velha, eu vou ficando decadente, eu vou ficando doente. E isso já é um padrão que foi colocado na nossa mente. Tem monges que vivem 150 anos perfeitamente saudáveis. Eles sentam e fazem a sua transferência de consciência. Isso é possível lá no Tibete, a gente sabe disso. Então, nós até isso, a gente pode agora começar, a ciência quântica fala isso, de que a gente pode ter uma autorremissão das nossas células e trazer para a consciência da nossa biologia a perfeição do nosso corpo, dos nossos órgãos, dos nossos sistemas e trazer uma condição de vida mais saudável. E evitando realmente de intervir, né, no nosso sistema biológico com medicamentos e intervencionistas que vão realmente desestabilizar o nosso corpo. Eu não estou dizendo, não sou contra a medicação, mas estou dizendo que nós estamos evoluindo para que isso cada vez se torne menos necessário, porque a gente vai começar a ter a consciência de que nós podemos transformar, mudar, renovar, né? Não só a nossa vida, né, social, a nossa vida comunitária, cultural, como a nossa própria condição biológica, né? É isso aí. Gratidão, gratidão, gratidão.